O termo pior ano de todos os tempos é bastante popular, especialmente na internet, muitas vezes usado em tom de decepção, como ao falar de um filme ruim, por exemplo. No entanto, cientistas e historiadores apontam que, na realidade, nenhum ano foi tão devastador quanto o ano 536. Embora a história tenha muitos candidatos dignos desse título, o impacto negativo de 536 teve consequências que ressoaram por décadas. Hoje vamos explorar por que o ano 536 foi de fato o pior ano para estar vivo. Espero que estejam bem. Bem-vindos ao Fatos Aleatórios. Pronto, vamos ao que interessa. Durante uma campanha militar na Sicília, em 536, o historiador bizantino Procópio, que acompanhava o general Belisário, notou uma mudança misteriosa no ar. Ele descreveu um sol enfraquecido e sem brilho, que se parecia mais com uma lua apagada, como se estivesse eternamente em eclipse. Não era apenas Procópio que percebia a diferença. Anos depois, o cronista bizantino Miguel escreveu que o sol escureceu por 18 meses e brilhava apenas por algumas horas por dia, mas com uma luz muito fraca. Essa falta de luz solar lançava uma sombra literal e opressiva sobre o mundo, causada, como hoje sabemos, por uma erupção vulcânica massiva que espalhou cinzas ao redor do planeta, deixando o céu escuro e o vinho azedo. E com isso, a ausência de luz solar prejudicou as plantações em todo o mundo. Sem sol para ajudar as plantas a crescerem, a produção agrícola despencou, resultando numa fome mundial. Além disso, as temperaturas caíram entre 1,6 e 2,5 graus Celsius, o que prejudicou ainda mais as colheitas. Na Irlanda, esse período de fome ficou conhecido como a Falha do Pão. O mundo inteiro sofreu com a escassez de alimentos e o aumento das dificuldades. A névoa que cobriu o céu não foi a única ameaça em 536. Epidemias mortais começaram a se espalhar, causando ainda mais sofrimento. A chamada Praga de Justiniano atingiu Constantinopla, causando sintomas dolorosos como feridas e inchaços. Essas pragas varreu a cidade, afetando a população e forçando a remoção de corpos, o que só ajudou a espalhar ainda mais a doença. Constantinopla foi duramente afetada, e a praga que matou cerca de 50 milhões de pessoas acabou sendo um dos fatores que contribuíram para o declínio do Império Bizantino. E na China, em 536, experimentou mudanças climáticas extremas, com chuvas de poeiras e neve no verão. Em uma crônica da época, é relatado um evento raro de neve em agosto, destruindo as colheitas de verão e provocando a fome. Esse desastre climático resultou em uma mortalidade elevada, com cidades inteiras enfrentando a fome devastadora. Evidências arqueológicas mostram que o ano 536 foi marcado por uma erupção vulcânica massiva e outras erupções em 540 e 547 ampliaram o impacto. As erupções cobriram o céu de cinzas, levando o que os historiadores chamam de pequena idade de gelo antigo. As baixas temperaturas e as colheitas destruídas resultaram em fome e morte em massa, com a população desnutrida sendo ainda mais vulneráveis a doenças. No século VI, o Império Romano se concentrava em Constantinopla, onde o imperador Justiniano tentava restaurar o antigo poder de Roma. No entanto, revoltas e instabilidades, somadas à fome e à peste, enfraqueceram o império. A peste de Justiniano matou cerca de 35 e 55% da população do império, uma perda da qual Constantinopla nunca se recuperou completamente. Já no Peru, a civilização Moche, conhecida por suas habilidades agrícolas e pesca, foi severamente impactada pelas mudanças climáticas. Um fenômeno El Niño excepcionalmente forte dizimou o suprimento de peixes e destruiu os sistemas de irrigação, levando a uma crise alimentar que abalou a sociedade Moche.
Recentemente, pesquisadores liderados pelo historiador de Harvard Michael McCormick investigaram o século VI, analisando núcleos de gelo que continham evidências das cinzas vulcânicas de 536. As amostras confirmam que uma erupção vulcânica maciça causou a escuridão, contribuindo para as condições devastadoras daquele ano. Os dendrocronologistas, que estudam os anéis das árvores, também encontram indícios de um crescimento reduzido de árvores em 536, o que indica uma queda drástica na temperatura. Esses estudos, combinados com evidências em núcleos de gelo, permitem situar com precisão os eventos catastróficos que marcaram o ano de 536. Apesar de 536 ter sido um dos anos mais difíceis, os estudos mostram que a civilização encontrou formas de se recuperar e seguir em frente. A produção de prata reapareceu nas amostras de gelo, indicando uma economia crescente. Em resumo, por pior que as coisas pareçam, sempre existe a possibilidade de dias melhores à frente.